Quero saudar os meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens. Lição de número 13, esta lição será ministrada em nossas igrejas no dia 29 de dezembro de 2024. Isto quer dizer que quando nós nos encontrarmos, se o Senhor Deus nos permitir, já será ano novo. Então, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, seus amigos, a sua parentela e dê a cada um de vocês um próspero e alvissareiro ano novo, o ano de 2025. Que Deus te abençoe e que o Senhor nos permita estarmos juntos o ano que vem, falando EBD, falando de escola bíblica. Tá bem? A lição de número 3, ela traz por tema protegendo-se com integridade na sociedade. Também o texto principal se encontra no livro de Provérbios, o trimestre todo foi baseado todas as lições no livro de Provérbios, e diz assim no Provérbio 28, de número 28, versículo 12, diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Que aqui coloca homens, tanto justo quanto injusto, todo mundo. Ninguém quer ficar perto quando um ímpio reina, governa, está sobre ou sobe para uma posição de controle, de comando, o que quer que seja. O resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Os objetivos da lição: apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social, quer dizer, no manter a ordem, no conduzir, no controlar. Saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos da sociedade. Devo manter os meus padrões cristãos ou eu vou conforme a multidão, eu vou seguir a turma, não posso com eles, vou me juntar a eles, tá bem? Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Terceiro objetivo: conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente, quer dizer, que em algumas situações estas virtudes, estas qualidades, elas não podem estar somente no nosso interior. Nós temos que expô-las à luz, colocá-las, trazê-las à luz e apresentar o nosso padrão de vida também em determinadas situações, ou na grande maioria das vezes nós temos que mostrar que somos realmente cristãos, não somente com palavras, mas principalmente com isso que nós estamos vendo na lição, e temos repetido várias vezes a palavra integridade. Quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de algo que é íntegro, que é inteiro, veja, que possui conduta reta, que possui ética. A conduta é justa, a conduta é honesta, a conduta é proba, quer dizer, é o contrário, né, do réprobo, que traz a ideia daquele que foi excluído, banido, que não foi aceito, ou que as suas atitudes fizeram com que ele fosse retirado de um determinado ambiente, local, sociedade. Veja, figuradamente a palavra íntegro traz a ideia daquele que não se corrompe, tá? Que não se deixa corromper, ou que não se corrompe, ou o que age com honestidade. Então nós já temos a ideia geral daquilo que vamos aprender, que vamos analisar na lição de hoje. Veja, protegendo-se com integridade. Na figura da palavra nós temos que não se deixa corromper, que não se vende, que não muda conforme as circunstâncias, que não é uma pessoa conveniente, quer dizer, ele vai agir conforme os seus lucros, as benesses, os favores que ele possa obter por causa desta conduta que varia conforme a situação ou o objetivo que lhe foi proposto, certo?
é o famoso Maria vai com as outras, tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, porque a lição ela vai dizer que nós precisamos nos proteger com estas virtudes contra o quê? Contra os valores opostos da sociedade, opostos aos valores cristãos. Tá bem? Então nós precisamos nos proteger como? Com integridade, como alguém que não se deixa corromper, como alguém que é honesto, que é probo, que é justo, as suas condutas são retas, a sua vida é uma vida ética. Então nós precisamos tomar cuidado. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que algumas virtudes não são tão não estão alencadas em algumas vidas, né? E também não fazem parte do plano de muitas pessoas dito cristãs. Infelizmente, na sua lista de afazeres, a integridade não faz parte, tá bom? E isso é aprendido desde a mais tenra idade, quando vamos às escolas, quando passamos a fazer parte de outras áreas da nossa sociedade, né? Nós temos áreas aí, muitas delas que vão ensinar ou apregoar que uma pessoa réproba ela é uma pessoa aceita, que um ser réprobo, que não ser honesto, ou que ser injusto, ou que não ter ética, faz parte da vida. Assim como algumas transgressões tão berrantes na vida dos seres humanos, infelizmente nós temos visto hoje que são até louvadas em algumas partes da sociedade. Tá bem? Para nós cristãos, deve-se acender um sinal de alerta para não tomarmos cuidado e não assimilarmos este tipo de comportamento, não nos conformarmos, como disse o apóstolo Paulo, nos ensinando nas Escrituras, tá bom? Vamos mais adiante na introdução, nós temos aqui que nós somos convocados por Deus para agir sábia integramente, quer dizer, com integridade, com incorruptibilidade na questão de comportamento, de consciência, de tudo aquilo que, veja, que aqui a incorruptibilidade não fala daquela incorruptibilidade de Coríntios. Tá? Nós estamos falando aqui da incorruptibilidade de caráter, de ética, de moral, de conduta, também da forma de pensar, de agir, de se comportar. Nós precisamos sempre pensar desta maneira. Então o Senhor Deus nos convoca para vivermos desta maneira, onde? Numa sociedade que o seu pensamento é o oposto de tudo isso. Não só o pensamento da sociedade, mas as suas atitudes, os seus atos, os seus ensinamentos, a sua doutrinação é totalmente oposta ao que o Senhor Deus pede de nós em termos de comportamento, de vivência no meio da sociedade. Bem, então nós vemos que a sociedade hoje, e muito mais hoje do que antigamente, ela é gritante, a sua oposição ao cristianismo, ou padrão de vida cristã, ou ao nosso Deus, a Cristo, ela é uma oposição assim, escancarada, descarada, gritante, e nós não podemos nos conformar. E a questão, muitas vezes, de nos conformar também abrange a ideia de sermos omissos. É a questão, como disse aqui na lição, que nós precisamos manifestar externamente estas virtudes. E o não manifestar estas virtudes, nós estamos sendo omissos. E a omissão é pior do que a covardia. Alguns podem ligar como uma extensão da covardia. O que é um omisso? É aquele que fica em cima do muro, sabe? É aquele que quer agradar gregos e troianos. Ele quer fazer um joguinho, ele é um conveniente. É uma pessoa conveniente. E isto é pecado também, quando nós omitimos a verdade. Tá? Quando nós ficamos em cima, eu prefiro não me expressar, lavar a mão como Pilatos, né? Lavar as mãos. Ele simplesmente foi omisso e ele pagou por sua omissão. E muitos cristãos vão pagar por isso também. Ponto de número 1, sabedoria, prudência e sociedade, virtudes e o meio em que nós vivemos. O contexto de Provérbios 28, de 2 a 12,
mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine os seus habitantes. Veja que uma não pode existir sem as outras. Tá? Uma qualidade não pode existir sem a outra. Não existe uma sociedade, a ideia de sociedade justa e ordeira, se os seus componentes, quer dizer, seja famílias ou o ser humano em si, propriamente dito, ele não tiver na sua vida um ideal de justiça também e de integridade. Se os habitantes dessa sociedade não têm as suas mentes dominadas por esta ideia. Que ideia? De justiça e de integridade. Por quê? Na justiça eu me comportarei de modo justo. E na integridade eu me manterei ordeiro. Eu serei obediente às leis, eu serei um respeitador dos órgãos limitadores que nós temos dentro das nossas sociedades. Nós seremos, a partir do momento em que o ser humano ele tem esta consciência de integridade e de justiça, os seus atos, como nós já dizemos, vamos repetir mais uma vez, veja, de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente, quer dizer, principalmente a questão da integridade, do ser íntegro, ela precisa ser manifesto, quer dizer, nós temos que dominar, demonstrar, nós temos que trazer às claras, nós temos que permitir que as pessoas vejam. A partir do momento em que os cidadãos de uma sociedade, os habitantes de uma sociedade, eles não têm estas virtudes, este comportamento, obviamente, ele nunca se comportará como um ser humano justo e nem ordeiro. Obviamente, onde não há ordem, o que é que predomina? O caos. O caos. O caos ele é tão somente a ausência de ordem. E Deus, ele quer tudo com ordem, com decência, porque o próprio Deus é ordeiro. Veja que ele segue ordens, ele planeja, ele mesmo planeja e ele mesmo obedece aquilo que ele planejou. Ele segue à risca aquilo que ele planejou. Isso demonstra que o nosso Deus é um Deus ordeiro. E nós precisamos ter esta ideia também. Sabedoria e prudência na manutenção. O que é aqui a questão de manutenção? Não é um conserto, é de manter. Tá? De você dar uma continuidade numa sociedade ordeira e justa, você precisa de sabedoria e de prudência. E os cidadãos e os habitantes, eles têm que ter a ideia, ou os seus pensamentos dominados, pelo ideal de justiça e de integridade. Bem? Com isso que nós vamos conseguir a manutenção, quer dizer, manter uma sociedade, porque o caos ele destrói, apesar das pessoas por não saber, e pode ver que a maioria são adolescentes, jovens, pessoas que nem experimentaram a vida, ainda não sabem o que é uma vida, não sabem o que é uma família, não sabem o que é ter filhos. Quer dizer, a sua mente ainda está o seu caráter, num sentido mais lato, ainda está em formação. Então é até, vamos dizer assim, perdoável determinadas ideias, pensamentos, expressões, comportamentos, porque nós também passamos por isso. Nós tivemos a nossa fase de rebelde sem causa, né? Então nós precisamos, principalmente, estou falando aqui a professores, superintendentes, pastores, não que porque fizemos vamos tolerar, ou não vamos ensinar, ou seremos, ou eu também fiz, deixa fazer. Não é desse jeito, tá bom? Mesmo porque você não age assim com os seus filhos. Você vai ver, se você for uma pessoa que experimentou o mundo que é a gente, você vai deixar os seus filhos fazerem a mesma coisa? Lógico que não. Você pode deixar do filho do outro. Mas isto é omissão e é pecado. Então, do mesmo jeito que você quer o bem, eu que quis o bem e quero o bem dos meus filhos, pelas minhas filhas e hoje para o meu neto, então eu também quis para aqueles que estiveram, em todos os tempos que eu servi ao Senhor, estiveram debaixo do meu cuidado humano, eu também procurei fazer, ensinar para que não tivessem essa triste realidade dentro do seu, vamos dizer assim, do seu currículo de vida. Procurei ensinar de todas as maneiras. E graças a Deus, deu certo.
uma maioria das vezes, na maioria das vezes, não sei, graças a Deus. Né? Não tenho do que reclamar da minha casa. Graças a Deus é uma bênção. Então vejam bem, nós precisamos ter, veja, agora vamos falar a nós líderes, professores, superintendentes, pastores. Se nós não tivermos este ideal, se estes pensamentos, se estes valores não dominar a nossa mente, nós como habitantes de uma sociedade, vamos falar igreja, de uma sociedade cristã, do povo de Deus, se isso também não fizer parte da nossa, e tem que fazer principalmente parte da nossa vida, nós não podemos falar que somos os habitantes do céu. Não poderemos falar que almejamos habitar os céus ou que somos um cidadão dos céus, um representante de Deus na face da terra, porque nós não temos o ideal de justiça e de integridade. E ser íntegro é principalmente dentro da nossa casa, na igreja em que nós vivemos e fora dela. Isto fala da totalidade de todas as esferas da nossa vida. A sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. Bom, já falei sobre isso, que manutenção aqui não tem nada a ver com conserto, mas com manter para que tenha uma vida longeva, essa sociedade justa e ordeira, ela tenha uma vida longa. Porque nós vemos que muitos lugares estão caindo justamente por faltar justiça e ordem. E nós temos uma destas palavras na nossa bandeira: ordem e progresso. Quer dizer que o progresso não existe se não houver ordem. Porque o caos não traz progresso. Pelo contrário, regresso e destruição. Só. Então nós precisamos tomar cuidado. Vamos olhar para a história. Está escrito na nossa bela bandeira, nossa linda bandeira, né? Maravilhosa bandeira, a nossa bandeira brasileira, o nosso pavilhão. Nós cantávamos: recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Então nós precisamos lembrar sempre que, como está escrito na nossa bandeira, ordem, nós precisamos ter uma sociedade justa e ordeira. Mas como nós conseguiremos isto? Vivendo uma vida justa e íntegra também, como habitantes, cidadãos desta sociedade. 2, quando a injustiça prospera. Né? Nós, infelizmente, vemos isto numa parte grossa da sociedade, grande, ampla da sociedade. Agora já em nível, já numa situação, numa ideia global, mundial. Tá? O contexto mostra que a ausência de sabedoria e de integridade é dominante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado. Veja, o contexto mostra que a ausência destas virtudes. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está falando de um tratamento social. Tá? E nós não queremos fazer isso também como um palanque, como muitos fazem, mas trazer, principalmente a nós, vamos ficar aqui na nossa sociedade. A partir do momento em que não há justiça, independente de qual seja ela, tá? Se seja uma injustiça financeira, você já sabe que campo abrange, quais campos abrange a injustiça financeira, econômica, seja uma injustiça racial, seja uma injustiça, não sei, qual seja, falando que a injustiça, não importa a esfera em que ela é cometida, ela precisa ser combatida. Mas quais as consequências, o que leva uma sociedade a viver desta maneira? É a ausência da sabedoria e da integridade. Por quê? Determina estas injustiças, principalmente a integridade. Veja que a sabedoria aqui, ela é uma figura de todo o livro de Provérbios, nós vamos dizer que ela é uma figura de Cristo. Mas vamos falar de sabedoria, aquela parte que vem de Deus. Não é o esperto, não é o inteligente, é o sábio. E a sabedoria vem de Deus. Quando o dominante em qualquer esfera da sociedade, qualquer que seja,
profissional, religiosa, política, qualquer esfera que seja, ele não tem a sabedoria, ele não sabe como lidar, como manter, como fazer a manutenção para que não aconteça um caos, e também a integridade para se manter imparcial. Principalmente o que falta hoje é a transparência e a imparcialidade por parte daqueles que estão sob ou têm sobre eles a responsabilidade de comandar. Tá bem? A questão é por que este caos acontece? Por que esses turbilhões sociais, por que esses tsunamis sociais acontecem? Justamente porque falta na vida de muito líder, de muitos líderes, a questão da sabedoria e também da integridade. E dentro lá, quando nós falamos de alguém íntegro, é quando a pessoa tem em si a questão da integridade, da incorruptibilidade, da honestidade, é uma pessoa também que não tem medo. Ele não tem medo de expor os seus feitos. E isso chama transparência. Transparência. Tá bem? E quando ele também sabe que a sua função ela é exercida incorruptivelmente e também honestamente, ele também não tem medo de ser imparcial. O que é ser imparcial? É você não tomar partido. Tá bem? É por isso que o desenho, o modelo da justiça que nos é feito, ela tem uma venda nos olhos, para que ela não veja quem está sendo julgado, quem ela está julgando. Porque nós temos a tendência, infelizmente, quando não agimos integramente, nós fazemos o quê? Nós somos parciais, nós temos a tendência de escolher lados. E isso é perigoso. Tá? E isso é perigoso. Nós temos que escolher lados, sim. Vermos o lado de um e o lado do outro. Toda a história tem dois lados. E isso não quer dizer que tanto um quanto o outro seja verdadeiro. É por isso que eu tenho que ser sábio. Eu vou analisar, ponderar. Se eu chegar a uma conclusão, se é me imposto esse cargo, vou fazê-lo imparcialmente. Não me interessa quem ou quem está deste ou daquele lado. Tá bom? Então eu preciso ser. Porque quando a injustiça prospera, veja, existe a opressão, existe o vilipêndio e existe a sistematização da ignorância, mas não da ignorância no sentido de cultura, de ignorar ou de desprezar ou de menosprezar a necessidade de outras pessoas. Tá? Quando dentro desse contexto de sociedade não houver justiça, ou quando a injustiça prospera, nós vamos ver três coisas terríveis. Primeiro, opressão, vilipêndio e a questão da ignorância de que se exploda. Eu não estou nem aí. Né? Como dizia o personagem lá do Eu, a Patroa e as Crianças. Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. E essa questão dessa ignorância não é, vamos dizer assim, privilégios só do ambiente não cristão. Não. Existem muitos cristãos que eles fazem isso aqui. Oprime, vilipendia e também ignora, dá de ombros. Tiago diz, se teu irmão é com necessidade, você tendo ocasião, você tendo posse, você tendo, não diz para ele, vai e amanhã você volta e eu vou matar a sua família. Ou vou suprir a sua necessidade. Não, se você pode fazer, faz. Conforme as suas forças, a Bíblia diz. Mas este privilégio de ignorar a necessidade de outra, tá? E também de oprimir e de vilipendiar, não é, infelizmente, não é só privilégio dos ímpios. Não, muitos ditos cristãos agem desta mesma maneira. E isso é injustiça, é ser um injusto. Não adianta eu querer propagar a minha justiça nos quatro cantos da terra, se bem que a terra é redonda. Mas o ditado diz os quatro cantos, né? Na esfera do globo. Não adianta eu ir em todos
como é que eu falo quando a gente traça aqui o plano, né? Divide em ângulos, né? X, Y e tal, aí não vai pegar nos quatro que nós temos aí, positivos e negativos. Então vamos colocar assim, os quatro cantos da terra, eu querer propagar a minha justiça, sendo que eu estou oprimindo, eu estou vilipendiando e eu estou também ignorando a necessidade de outras pessoas, tá bom? Então essas revoluções sociais, por quê? Porque enquanto muitos lugares, a maioria esmagadora tem as suas necessidades ignoradas, uma meia dúzia de uma determinada classe vive aí a pão de ló, como diziam antigamente. E nós precisamos tomar cuidado como cristãos não fazemos isso. Quando não há compromisso com a lei de Deus, quer dizer, são pessoas que revelam a recusa de se preservar na lei do Senhor. Né? Gera o quê? Pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, com as qualidades, com estas que nós estamos falando aqui. Nós falamos sobre integridade, nós falamos sobre justiça, sobre ordem, falamos sobre várias virtudes aqui. Então, as pessoas que se recusam a se preservar na lei do Senhor, elas se transformam, ou nós vemos a geração de pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, com a sabedoria e a integridade. Tá bem? O problema de não se comprometer, muita gente não quer se comprometer, porque às vezes o comprometimento em alguma área vai exigir um esforço hercúleo da parte de muitos de nós. E ainda que o esforço seja o menor possível, quando menos se pode fazer, são os adeptos da lei do menor esforço, né? Aqueles que querem, vamos dizer assim, receber muito e trabalhar pouco. A ideia de alguns, infelizmente, a ideia de alguns. E isso, nós vamos ver que tudo tem a ver com comprometimento. Quanto mais eu me comprometo, mais gasto eu tenho, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O problema do comprometimento é que quando eu me comprometo com alguma coisa, eu preciso, às vezes, me atirar de corpo e alma. Corpo e alma, e espírito, e finanças, e uma infinidade de coisas. Então, muitos não querem. Então, essas pessoas que assim fazem, eles têm uma falsa... nessa questão, o problema aqui também não é só a falta ou a geração de pessoas pouco comprometidas, ou nem um pouco comprometidas com as causas, mas também gera pessoas de falsa aparência, principalmente a falsa piedade, o falso comprometimento com o sacro, com o sagrado, com as coisas de Deus. E essas pessoas, elas praticam, infelizmente, todo tipo de justiça. Simplesmente tem, vivendo de aparência e de injustiça. Segundo a lição, nós temos aqui pessoas que simplesmente têm as suas orações como abomináveis diante de Deus. Ora, sendo justo, Deus não pode tolerar a oração do injusto. Sendo santo, ele não pode tolerar. Veja, não estou falando que Deus não ouve, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Só que o fato de ele parar, veja, e ele inclinou-se para mim, Davi diz no Salmo de número 40. O salmista disse, ele inclinou-se para mim e ouviu, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim, a ideia de que Deus se inclina para ouvir, não na inclinação de subserviência, mas de soberania, de comprometimento, de amor, de altivez. Ele simplesmente não fica, fala mais alto. Não, ele se inclina para ouvir a minha oração, desde que estas virtudes elas façam parte da minha vida, tá bom? Eu não estou falando de um coração contrito e de abatido, estou falando de injustos, de ímpios,
de falsos piedosos, de pessoas que vivem a aparência de santos, como diz lá em Apocalipse, que se diziam ser judeus e não são, que se diziam ser profetas, que se diziam ser apóstolos e pastores e cristos, e não eram, simplesmente foram rechaçados da presença de Deus. Tanto é que a alegoria feita é que o Senhor diz assim: você não é quente e não é frio, você é morno. Então, morno e meu, né? Quer dizer, vou te vomitar, você, quer dizer, vou te lançar para fora da minha presença. A palavra, se eu não me engano, é meu, né? Aquela questão de quando a pessoa está passando mal, ela fica meio esverdeada, um amarelo esverdeado ou um verde amarelado, não sei. É esta a ideia, mais ou menos, que é a mesma coisa que você tomar água morna, você tomar leite morno, né? Que é ocasionar uma ânsia de vômito, só você beber esse tipo de coisa. O morno dá a ideia de trazer um mal-estar, provocar um mal-estar para que aquilo que está te fazendo mal seja expelido de você. Maravilha? Veja, abomináveis diante de Deus, quer dizer, o Senhor simplesmente não vai ouvir nem a minha e nem a sua oração. Eu não estou falando de outros, estou falando de nós dois aqui. O Senhor não vai nos ouvir. A mesma coisa no casamento. Se um estiver contra o outro, ou está virado o bico um do outro, a oração não sobe, nem do marido e nem da esposa. Esta é a ideia de justiça de Deus. Nós temos que estar bem, tanto com Deus quanto com os nossos semelhantes. Tá bom? 2. O justo diante dos valores opostos à sua sociedade. Então, como jovem, a questão da eleição é jovem, mas como professor, superintendente, pastor, o irmão Maurício aqui pode se manter ou se posicionar. A nossa posição, ela não é uma oposição física, mas é uma oposição de ideias, de pensamentos. Tá? Nós agimos, nós não reagimos. Então, aqui a ideia é esta. Como eu devo me posicionar? Primeiro, me apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida, a veracidade da mensagem que ela carrega consigo. Ela quem? A palavra de Deus na minha vida. Quer dizer que o meu posicionamento, tá, a minha postura diante da sociedade, ela tem que ser revelada através, baseada, solidificada, alicerçada, forjada na palavra de Deus. Tá bem? Ainda que não saia um som, que eu não emita um som com as minhas cordas vocais, porém a minha posição, a minha postura, a minha conduta vai revelar que eu sou. E vai, obviamente, revelar que o meu pensamento, que ainda que não esteja sendo posto em palavras, o meu posicionamento ele é totalmente o oposto daquilo que a sociedade tenta impor sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha conduta, ou o meio em que eu vivo. Então diz aqui que eu devo me apresentar de maneira sábia e íntegra com a vida. A veracidade da mensagem que ele ou ela carrega consigo. Ele ou ela quem? O jovem ou o cristão em si. Pensar biblicamente nunca reduzirá o problema social em uma mera questão, ou em uma mera questão. Quer dizer que, quando nós pensamos, quando o nosso raciocínio, quando o nosso entendimento, quando a nossa lógica, quando o nosso pensamento ele é exposto, ou quando nós o temos biblicamente, nós não vamos reduzir o problema. Sabe o que é isso? Não tem nada a ver. E só isso, né, não dói, só aquilo não faz efeito. Veja, nós temos a tendência, quando a nossa cosmovisão, quando a nossa visão macro do mundo, da sociedade, das imposições ideológicas, quando o meu pensamento é reducionista, quando eu começo a pôr as coisas, sabe, no diminutivo, quando eu diminuo a consequência do problema, eu passo a pensar também pequeno. E, obviamente, tudo isso
as injustiças, elas serão reduzidas a problemas ínfimos, eu não vou me preocupar. Mas quando a minha ideia, como diz o escritor aqui, quando o jovem pensa biblicamente, o seu pensamento nunca será desta maneira. Tá? Ele sempre vai agir em conformidade com o perigo que aquilo representa. E, obviamente, ele vai agir, ele vai se posicionar. E, às vezes, somos chamados de radicais, somos chamados de... qual que é o outro termo que eles gostam de chamar? São termos que sempre exageradamente expressam o nosso posicionamento. Né? Nós somos radicais, nós somos uma infinidade de coisas que eles dizem que nós somos. Porém, quando nós pensamos desta maneira, nós estamos pensando biblicamente. É por isso que eu disse que o nosso posicionamento é no campo das ideias, tá? do pensamento. Tá? E expomos eles como? Com uma postura, não com ataques, mas com somente uma proteção. Nós vamos nos proteger. Como? Vivendo uma vida íntegra, como é o tema desta lição. Apresentar de maneira sábia as valores biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Sempre será um problema que precisa ser resolvido. Aí você pode me perguntar, mas irmão Maurício, eu vou conseguir mudar o mundo? A gente já vai responder. A lição já vai responder isso para nós. Tá bom? Nós só vamos analisar a resposta dela. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja do primeiro século, também está na ordem do dia. Veja, que não é somente eu me preocupar, eu chorar uma vez por ano, ou me lembrar disso numa festa do ano, numa comemoração anual. Não, não. Veja que a ideia aqui é de fazer como a igreja primitiva fazia. Tá? Hoje as pessoas vêm até nós, infelizmente, não nós somente como organismo, mas como organização, a igreja como organização, ela está perdendo esta função, que é a função social. A nossa função não é somente espiritual, mas veja, nós precisamos também suprir as necessidades básicas. Bom, logicamente, eu sozinho não poderei fazer. É por isso que nos cultos de ceia, chamada campanha do quilo, alguns colocam em outras datas, em várias datas do mês. Para quê? Para que haja para que exista meios dentro da igreja, organização, como suprir a necessidade, pelo menos, dos seus membros. Pelo menos. Coisa que, infelizmente, muitas vezes e vergonhosamente para o meu vitupério também, para a minha vergonha também, nós não estamos fazendo. Tá? E quando fazemos na intenção, sei lá, de uma retribuição, peso de consciência. Tá bem? Então nós precisamos voltar. O escritor nos traz a ideia aqui da igreja do primeiro século. Capítulo 2 de Atos, versículo 42 a 47, nós vamos ver essa ideia. Nós vamos ver essa ideia, não. Nós vamos ver esta doutrina, porque isto é o ensino. É a ideia da ceia, é a ideia da Páscoa, é a ideia de suprirmos a necessidade de um dos outros. Bem, hoje talvez eu tenha mais, amanhã eu preciso. Amanhã talvez a minha família precise. Mas como que eu vou chegar lá na fila se quando eu estava, eu me lembro de uma música, essa agora já lá no tempo, quando nós éramos crianças, lá no Maringá, no estado do Paraná, que tinha uma música que dizia assim: para mim a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz vendo o pobre meu irmão? Se é o pobre meu irmão, eu fechei o coração, o meu amor eu recusei. Então veja a ideia desta música, se eu não me engano, de Padre Zezinho, né? Eu tinha uns 9, 10 anos quando eu vi. A ideia de que determinadas coisas me trazem paz. O vento, é bonito o vento. Mas será que o efeito que o vento causa na minha casa, causa o mesmo evento na casa do meu irmão?
Será que a casa do meu irmão tem a mesma estrutura que a minha para suportar as intempéries? Se eu tenho me preocupado, será que eu durmo tranquilo? Ou me preocupo, mas não só me preocupo, no outro dia eu vou lá ver a situação, eu vou ficar a par da situação. Se eu não puder sozinho, eu vou buscar a concorrência de mais irmãos para ajudar. Veja, ele traz a ideia que nós precisamos nos lembrar disso. Sabe? Precisamos fazer de tudo o que nós pudermos fazer para ajudar, seja um, seja dois, seja 10 pessoas, para ajudar um, não interessa. Mas nós precisamos fazer. Também como a igreja fazia, suprir as necessidades mais básicas. Veja que ele não põe necessidade básica, mas as mais básicas. Quais são as mais básicas? Arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, coisa que, sabe, não está falando de Danone, chocolate. Não, está falando de necessidade mais básica. Quer dizer, vamos colocar aqui, é o arroz, o feijão, o zoião e a farinha de mandioca. Né? Quer dizer, isso é o mais básico e nem isso, desculpa, isso é ruim para mim também, nem isso nós estamos procurando fazer. Nós precisamos tomar cuidado. Também diante da corrupção moral, como eu devo me manter, como um jovem deve ser, ou como nós devemos nos manter. Veja, há uma dificuldade moral grave em que qual o processo, o que culminou, o que chegou nessa dificuldade moral gravíssima que nós vivemos hoje. Veja, a gente diz aqui, um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir, eu vou além, para destruir. Não só a partir do momento da palavra desconstrução, quando ela é usada de uma forma maligna, maléfica, contrária, ela nunca traz a ideia de benefício, ela só traz a ideia de destruição, de esfacelamento. E alguns radicais aí sim, do outro lado, eles expõem claramente e até esbravejam esta ideia, de que a ideia é destruir a família. É destruir a igreja, é destruir a noção de gênero, é destruir o cristianismo. Veja, não tem nada de desconstrução no sentido de tirar uma peça antiga, obsoleta, quebrada, rachada para substituir por outra melhor. Não, é destruir mesmo, é fazer ruir, é trazer abaixo, é acabar com tudo. Então nós precisamos, diante desta corrupção, quando nós vemos o tamanho desta corrupção, desta dificuldade moral que nós vivemos, veja que este processo ele vem sendo pondo em prática, esta ideia de maligna, ela vem sendo ao longo dos tempos. E agora ela tem ganhado forças, né? Porque aqueles que se mantinham incólumes, hoje talvez por uma benesse, por uma conveniência, estão se expressando. E não é qualquer voz, são vozes pesadas. Bem? São vozes que ditam regras. E estas vozes, elas influenciam. E, se possível, vão tentar influenciar o jovem cristão, a jovem cristã, e até nós mais velhos também. Então nós precisamos tomar cuidado e nos mantermos de que, como diz aqui o tópico, o justo diante dos valores opostos da sociedade. Então nós devemos nos posicionar com os nossos valores cristãos. Com os nossos valores cristãos. Isto é uma guerra espiritual? Sim. Física? Não. Pegamos em armas? Não. Quais são as nossas armas? Temos a armadura de Deus. Capacete para proteger os pensamentos, né? A espada, que é a palavra de Deus. Nós temos as sandálias nos pés para pisarmos em serpentes e escorpiões. Tá bem? Então a ideia sempre, Jesus Cristo mesmo disse, ele mesmo disse que o reino dele, por isso ele vem montado numa jumenta, ele não traz espada, ele não traz isso, ele não traz. Ele simplesmente vem e traga o seu evangelho do seu reino. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Pedro corta a orelha de Malco, um soldado romano, o Senhor vai lá e restaura a saúde dele. Não é esta a nossa ideia. Às vezes eles tentam colocar na cabeça dos outros, inscientes, que seja esta a nossa ideia, a nossa função, mas não. Graças a Deus, não é. Então, qual é a nossa posição dentro desta desconstrução? Preservar um estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo, nada tem a ver com desrespeitar as pessoas.
Bem, é outra ideia que precisa ser expressa. Nós não desrespeitamos pessoas. Nós só não acatamos padrões de vida. Só. Mas você faz do que da sua vida o que você quiser. Cada um tem o direito de fazer com a vida dele o que ele quiser. Só não me force a aceitar ou a fazer o que você faz. No demais, nós teremos uma vida pacífica, ordeira e tranquila. Maravilha? Tá bem? Eu não vou te forçar a ser cristão e você não me forçará a ser o que você é. Você vai expor as suas ideias e eu exporei a minha. Então, a nossa pendenga, vamos dizer assim, a nossa batalha, a nossa guerra vai ser no campo de ideias. Tá bom? De conceitos, mas nunca de pessoas. Nós não julgamos pessoas. Então, vamos lá, respeitar as pessoas, mas dentro deste respeito, nós mantemos o compromisso inegociável com Deus. Foi o que eu disse. Faça o que você quiser, siga Raul Seixas, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Porém, eu tenho um compromisso com outra pessoa. Então, não tente me forçar sem amar o mundo, apesar de viver nos mundos. Então, este é meu compromisso. Vivo no mundo, como se Paulo diz, como se dele não dependesse. Hein? Então, eu vivo aqui, se não fosse para viver aqui, eu teria que morrer. Então, eu vivo no mundo, mas não me conformo com o mundo. Eu não tomo a forma do mundo, eu não vou andar segundo os preceitos mundanos, porque o meu compromisso é com Deus. Respeito todo mundo, toda ideia é uma ideia, todo pensamento é pensamento. E não passa disso. Os meus também. Se alguém achar por bem considerar os meus pensamentos e a minha ideia e aquilo que eu prego, amém. Se não, seremos amigos do mesmo jeito. Só não vou estar no mesmo lugar que você vai estar. Mas, se a gente se trombar, bom dia, boa tarde, boa noite, a educação, ela cabe em todo, e o respeito cabe em todo lugar. Bom, 3, tocando o mundo das pessoas, foi o que eu disse lá atrás, mas eu vou conseguir mudar o mundo, vou mudar a vida de todo mundo? Não, mas a ideia é essa aqui. Tocando o mundo das pessoas, apesar de eu não conseguir mudar ou transformar o mundo, veja, não significa que eu não posso ser um instrumento de Deus para transformar a alma das pessoas. Veja, eu posso não mudar uma sociedade inteira, mas eu posso ajudar, eu posso tocar, eu posso ser relevante, eu posso ser importante na vida de alguém. Sabe, a ideia aqui não é de você ajudar o mundo inteiro, não tem como. Né? Não tem como. Cristo quis, ele fez para ajudar o mundo inteiro. E mesmo assim, vamos dizer aí, 2/3 dele não quer. Ou até mais ainda, talvez isso não seja maior. Mas, veja, quando servimos alguém em suas necessidades, somos instrumentos transformadores do mundo de uma pessoa. Gil Gomes, eu era menino, escutava no rádio todos os dias, ele diz, olha, você pode não mudar o mundo sendo uma pessoa boa, mas tenha certeza de uma coisa, haverá sempre um canalha a menos. Desculpa, é o peso da palavra, mas olha aí, é essa ideia que nós crescemos. Aí ele dizia, Gil Gomes diz, bom dia. E era interessante, eu ficava prestando atenção desde menino, eu sempre prestei atenção, depois vinha ele Correia e uma série de madrugada, Zé Bete. E esse é o mundo que nós crescemos, que nós vivemos. Foi nessa esfera que eu nasci. Então é a ideia que eu tenho. E vejo hoje, baseio, alicerço o cristianismo. Obviamente os excessos eu tiro, mas o que pode continuar servindo como exemplo e eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Então é esta ideia de você não transformar o mundo. Mas se você não conseguir tocar pelo menos a vida de uma pessoa, você não atrapalha dos outros. Por isso o ditado, muito ajuda que não atrapalha. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia é que nós não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. Quer dizer, cada ser humano é um mundo em si. É uma individualidade. E nós podemos fazer para ajudar. Bem, nós podemos, com palavras, ou se precisar de algo mais, nós podemos nos esforçar. Tá? A ideia é falar, eu não posso ajudar, eu não posso fazer. Não, você pode não ajudar 10, você pode ajudar 1. E como às vezes? Às vezes ficando calado, só escutando, você já está ajudando. 3, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Então, vale a pena ser íntegro. Quer dizer, veja, a sociedade está
descambando, né, para a imoralidade, a ideia já foi passada aqui. Os seus pensamentos são totalmente, as suas ideologias são totalmente opostas ao nosso padrão de vida. Será que vale a pena? Vamos agora voltar à ideia do eu sozinho. Eu não posso com eles. Então vale a pena eu continuar lutando? Eu quero paz ou eu quero estar certo? Tem uma ideia aí que não sei. Eu sou meio velho, sabe? Bastante. Então tem algumas ideias que não batem. É a questão de ter paz ou de estar certo. Ora, como é que eu posso ter paz se eu estou sendo omisso? Se eu estou aceitando determinadas coisas só para não ter um embate? Só para não haver a discussão? Ora, isso não é procedimento. De maneira alguma. De uma forma ou outra eu estou dando a entender que eu estou aceitando, que eu estou acatando, porque não sei o que, discutir com o idiota. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não tem como eu ter paz se eu fui contra o meu pensamento, o meu caráter, a minha formação, a minha posição cristã. Então é uma pergunta que eu tenho ouvido aí há décadas. Você prefere ter paz ou estar certo? Como assim? Então quer dizer que se eu falar se eu mentir que eu estou errado, eu vou dormir em paz? Eu vou ter paz? Não. Tá, desculpa. Esse é meu pensamento. Eu não sei se eu posso expor o meu pensamento. Por isso que eu chamei de pensamento, e não de realidade. Tá bem? Então vale a pena ser íntegro? Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. É uma outra questão. A questão da integridade, ela não está só no campo da ideia. Ela vem para o concreto. E às vezes as pessoas, não o concreto do piso, o concreto do realizar, do acontecimento, do pôr em prática. Existem pessoas que, ao invés de respeitar a sua integridade, eles vão atacá-lo, e até fisicamente. Então, por isso a pergunta, vale a pena ser íntegro? Veja, eu não vou conseguir ter paz, aquela ideia é paz ou está certo. Veja, aí ele diz aqui também, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma é preciso coragem e perseverança para se permanecer na integridade. São outras duas qualidades. Veja que a coragem aqui não é afrontar ninguém. Não é partir para cima de ninguém. Isso não é ser corajoso, isso é ser imbecil. É ser agressivo. Isso não tem nada a ver com coragem. Coragem é outra coisa. Né? Policarpo foi corajoso. Ele simplesmente, com mais de 80 anos, ele manda acender a fogueira. Ele está sobre uma... Aquilo vai se transformar numa pira daqui a pouco. Eles vão por fogo. E depois de ser explicado, de ser pedido a ele e tudo, ele simplesmente diz, ei, vamos terminar a conversa? Coloque fogo aí, soldado, eu tenho que me encontrar com o meu mestre. Coragem, isso é coragem. Agora, atacar, gritar, ofender as pessoas, não é coragem. Nunca foi. Então nós precisamos tomar cuidado. O cristão não faz isso. O ser humano que não teme a Deus também não temerá os outros. Daí a ideia de se vale a pena. Por quê? Aquele juiz da Bíblia assim, não temo a Deus e nem a ninguém. Contudo, eu vou satisfazer o desejo dessa mulher para ela me deixar em paz. Essa é a ideia. Então, quando a pessoa não respeita Deus, ele vai desrespeitar toda a ideia sobre Deus. E, obviamente, aqueles que vão expor a ideia de Deus. E, às vezes, também essa oposição, ela pode se tornar física. É por isso que é preciso coragem. Não para revidar, não para reagir, mas para suportar a ofensa. Jesus Cristo suportou a ofensa. Tudo que veio contra ele foi para a cruz. Ele poderia simplesmente estalar os dedos e destruir tudo. Não. Esta era a sua missão, a sua também. E a nossa missão também é pensar, vale a pena seguir. Apesar de todos os pesares, vale a pena seguir. 2. Sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano, isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. É uma forma de externalizar, de demonstrar
que nós vivemos ou que a integridade e a sabedoria, ela está em nós. Nós as temos na nossa vida. Como? Manifestando, expressando. E aqui amando os mandamentos de Deus. Porém, não é só conhecer, mas viver e amá-los. Quer dizer, cumprir e amá-los. Quando eu vivo os mandamentos, eu estou cumprindo. Eu estou colocando em prática, eu estou demonstrando, não como uma questão de exibicionismo, mas como uma questão de caráter. O meu caráter é expressar a vontade de Deus através da sua palavra, que eu conheço, amo e vou cumprir os seus mandamentos. Amém? Aí eu manifesto a sabedoria externamente e a integridade como? Amando os mandamentos de Deus. 3 e último tópico, sabedoria e integridade, para servir a sociedade. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus. No lugar de responder o inimigo, na mesma moeda, socorrê-lo quando precisa. É o famoso virar o outro lado. Né? Eles esbravejam, nós amamos. Eles demonstram hostilidade, nós demonstramos a parcimônia, a paciência, o autocontrole, ou o controle da minha vida e da minha paciência pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a ideia de sabedoria e integridade para servir a sociedade. Como eu sirvo a sociedade sendo o oposto dela? Tudo aquilo que ela vai fazer para mim, eu farei o oposto para ela, diferente. E vou fazê-lo segundo os preceitos, os mandamentos de Deus. Vou agir conforme eu pensaria de novo. Vou pensar de novo, como eu sempre cito. No meu lugar, o que Jesus faria? Então eu vou fazer do mesmo, ou vou procurar fazer do mesmo jeito. Nunca me igualar, nunca me colocar na mesma linha. Nunca. E nem abaixo também. Eu vou demonstrar que o meu caráter está acima disto, porque é um caráter forjado na integridade de Deus. Vai ser um caráter forjado na palavra de Deus. E, obviamente, a minha integridade será manifesta na sociedade em que eu estou inserido. Bem, protegendo-se com integridade na sociedade, nós temos a resposta. Como a sabedoria e a integridade, vivendo as virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Bem, assim como o iracundo se revela quando a verdade lhe é exposta, o cristão se manifesta quando a oposição, a mentira e a hostilidade dos seres humanos vem contra ele, aparece o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro nunca se apresenta, vamos dizer assim, nos momentos de facilidade, de tranquilidade, de brancas nuvens. Não, o cristão verdadeiro sempre aparecerá nos momentos de maior dificuldade na sua vida. Amém? Porque ele estará demonstrando tudo aquilo que ele aprendeu, toda a sua vida, toda a sua integridade, toda a sua incorruptibilidade em termos de caráter no meio de uma sociedade corrompida e destruída pelo pecado. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, a primeira aula do ano de 2025, se assim Deus nos permitir. E fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.